Mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que está se preparando para pegar o Red Bull Bragantino na quarta-feira que vem, dia 1º, pós-data FIFA pelo Campeonato Brasileiro. Mas, no vídeo de agora, a gente vai trazer um assunto extremamente importante e bombástico. Gonzalo Plata chegou a ser flagrado com mulheres em concentração e usou a fisioterapia do CT como refúgio em dias sem condições de treinar. Que é isso? Virou bagunça? Flamengo anos 90? A gente vai trazer essa série de atos de disciplina do atacante Gonzalo Plata com a camisa do Flamengo e, pelo visto, a situação do jogador está cada vez pior nos bastidores do Flamengo. Mas, um questionamento. Onde estava a chefia do Gonzalo Plata nesses atos de indisciplina? Tem também jogador do Santos, destaque do Santos, joia do Santos, sendo oferecido ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas para ouvir essa notícia sobre Gonzalo Plata, só tomando muita aguinha, pode ser também aquela que passarinho não bebe, no copo Life, lá da Go Case. Eu tenho dois aqui, vocês estão vendo, e vocês podem adquirir esses produtos, entre outros produtos, não só do Flamengo, mas de outros clubes licenciados também, no site da GoCase. O link está na descrição, também no comentário fixado. E o melhor, utilizando esse cupom aí, que está na sua tela, para quem não pode ver, eu vou gritar. Cupom GOVENE, tá? Com esse cupom você tem desconto adicional nas compras lá no site da GoCase. Então, depois de acabar esse vídeo, você vai correr no site da GoCase e vai comprar o seu produto, que eu tenho certeza que assim que você entrar no site, você vai levar alguma coisa, porque tem muita coisa bacana com preço baixo e desconto adicional com esse cupom GOVENE. Vamos agora para essas informações bombásticas envolvendo o Gonzalo Plata. Rapaz, parece que a notícia sobre Gonzalo Plata, a próxima é sempre pior, né? Olha quantos dias a gente vem falando do atacante equatoriano. E agora saiu uma notícia bombástica no jornal O Globo dizendo o seguinte: lembrando a passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo, Plata foi flagrado com mulheres em concentração e usou fisioterapia do CT como refúgio em dias sem condições de treinar. As situações foram contornadas pelo departamento de futebol, que multou o atacante por alguns atrasos. Em algumas ocasiões, seguranças do clube tiveram que tirar acompanhantes de Plata do hotel da concentração. O caso foi abafado e não houve multa. A indisciplina foi registrada entre outros jogos contra o Internacional no ano passado, quando o Fla enfrentou o Colorado pelo Brasileirão e pela Libertadores em Porto Alegre. Quando o Plata recorria à fisioterapia após chegar atrasado sem condições de treinar, a situação constrangiu o departamento de futebol e causava revolta no elenco. O mau comportamento era visto como recorrente. Mesmo antes de jogos importantes, o equatoriano não se preservava e era visto em eventos noturnos. Ele virou figurinha conhecida em alguns locais na zona sul do Rio de Janeiro e na Barra da Tijuca. A diretoria se assustou, mas não expôs os casos. Desde o ano passado, Plata é monitorado de perto. Uma lista de excessos foi criada pelo clube para ser reavaliada em 2016. Plata não era o único. No fim de 2025, outros atletas tiveram excessos observados pelo Flamengo, mas recuaram e se preservaram mais. A diretoria levou o tema ao elenco após a demissão de Felipe Luiz. Na visão do clube, a falta de disciplina foi um dos motivos para a troca de comando. Felipe tinha Plata como um xodó e não costumava ser rígido com comportamento extracampo. Gente, na boa, o que é mais absurdo, hein? Esse comportamento de Gonzalo Plata ou a passada de pano de Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo com o jogador? Isso para mim é um absurdo. Vamos lá, já que eu mencionei anos 90 aí no começo do vídeo, nos anos 90, alguns jogadores faziam isso porque resolviam dentro de campo. Romário, Renato Gaúcho, Túlio, entre outros, tá? O Plata resolve dentro de campo ou resolveu dentro de campo? Não. Ele fez um gol importante na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, isso é inegável. Mas, gente, em 81 jogos com a camisa do Flamengo, ele fez 8 gols. E atacante, não tem jeito, ele vive de gol. Em um determinado momento, eu defendia o Gonzalo Plata por conta da parte tática. O Plata, taticamente, nos tempos de Felipe Luiz, que estava tendo sucesso, ele entregava muito o que o Felipe Luiz desejava.
fisicamente, taticamente, recomposição defensiva. Só que, em determinado momento, ele caiu de produção. Coincidentemente ou não, foi depois que ele começou a ter uma vida social mais agitada, digamos assim. Repito, coincidentemente ou não. Se isso tudo de fato aconteceu, o Felipe Luiz deveria sim cobrar esse jogador, a diretoria deveria sim afastar esse jogador. Isso não pode ser permitido mais no futebol atual. Acabou esse perfil de jogador nos 90, tem que acabar, não se tolera mais. Por muito menos o Felipe Luiz expôs o Pedro publicamente, dizendo que o jogador estava dando migué em treinamento. Isso que o Plata fez era o quê? Falta de respeito. Então isso expõe ainda mais o Felipe Luiz na proteção dele ao atleta, que ele era apaixonado. Inclusive, o amor é cego, pelo visto. E expõe ainda mais o José Boto, porque o José Boto ele é o chefe do departamento de futebol. E quando o Felipe Luiz foi demitido, ele virou para os jogadores e disse: vocês se excederam na liberdade que o Felipe Luiz dava. E você, José Boto, o que fez para tentar contornar esse tipo de situação? Não deu uma dura no jogador? Multou e pronto? Era para exigir que o jogador não fosse relacionado, que ele ficasse afastado, até que voltasse a respeitar a instituição Flamengo, respeitar o que ele recebe atualmente, que não é um salário baixo, respeitar os torcedores do Flamengo. Isso é falta de respeito. Usar estrutura, fisioterapia como refúgio em dias sem condições de treinar. Isso é uma vergonha. Vergonha. Repito, onde estava o Felipe Luiz nessas horas? Onde estava o José Boto nessas horas? O Plata passou de todos os limites. Hoje ele está com a seleção equatoriana servindo lá, data FIFA. Quando voltar, ele não pode ter mais espaço. E o Leonardo Jardim, em menos de um mês, identificou a laranja podre que é o Gonzalo Plata no dia a dia do Flamengo, após ler essa notícia. Então o Leonardo Jardim está fazendo aquilo que o Felipe Luiz deveria ter feito e o que o José Boto deveria ter feito. Eu respeito demais o José Boto, tá? Para mim, o que fizeram com ele recentemente foi um absurdo, covardia, fritura total. Mas isso não me faz deixar de criticá-lo quando eu acho que tem que criticá-lo. E o José Boto precisa ser criticado nesse momento. Ele errou na condução desse problema aqui. E ainda bem que Leonardo Jardim chegou cortando o mal pela raiz. Para finalizar nosso vídeo, galera, Robinho Júnior, destaque da categoria de base do Santos, foi oferecido ao Flamengo por seus agentes nos últimos dias. Apesar do oferecimento para esta janela interna, o clube não pretende avançar na contratação do atacante no momento, tá? Informação aí da ESPN que nós confirmamos. Então, fica aí a informação para vocês. Agora eu vou assistir ao jogo da Seleção Brasileira com meu copo Life da Gold Case e vou torcer para o Léo Pereira ir muito bem contra o ataque fraquíssimo, é óbvio que eu estou de ironia, da seleção francesa. Tamo junto e fui!